Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nesse novo dia. Hoje é o dia que o Senhor preparou para nós e Ele nos dá mais uma oportunidade de caminharmos com fé e confiar nos seus planos e no propósito que Ele tem para a nossa vida. Que privilégio, meus queridos, nós temos de buscar a presença do nosso Deus logo pela manhã e que ao despertarmos possamos nos lembrar da responsabilidade que recebemos em Cristo Jesus, de viver para a glória do Senhor e anunciar as suas boas novas. E que o Senhor nos ajude a fazer tudo conforme a sua vontade, com alegria, com o coração grato por fazer parte dessa grande comissão e também pela salvação em Cristo Jesus. Deus Santo e Poderoso, Teu nome seja bendito em toda a terra. Te louvamos e te adoramos, pois Tu és o único que é digno de receber a honra, a glória e o nosso louvor. Obrigada, Deus, por mais um dia preparado para nós. Obrigado porque até aqui nos ajudou o Senhor e ainda queremos agradecer pelo Teu amor, pelas bênçãos incontáveis sobre a nossa vida e pelo privilégio da Tua presença. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer e a viver a Tua vontade. Ajuda-nos a confiar e obedecer, mesmo sem entender os Teus planos, e a não sermos ansiosos, esperarmos pelo Teu tempo, que é o melhor e o mais perfeito. Pai amado, ao nos chamar, Tu nos deste uma missão de anunciar as boas novas do Evangelho, que é a salvação em Cristo Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir essa missão com amor e com temor, e que tudo que fizermos seja para a honra e glória do Teu santo nome. Abençoa, Pai amado, os nossos ouvintes, onde quer que eles estejam, que a Tua poderosa mão os alcance e os proteja, abençoando sua vida, guiando seus passos e direcionando os seus planos e as suas decisões. Prepara-nos, ó Deus, para recebermos a Tua mensagem que será trazida aos nossos corações nessa manhã. E em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. A palavra do nosso Deus nos diz assim em Mateus capítulo 28, dos versículos 16 ao 20. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Senhor Jesus, erguei os olhos para
Bom dia a todos, que a poderosa mão do Senhor esteja sobre nós, nos protegendo e nos sustentando em nossa caminhada. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do 6º versículo, diz assim: Então os que se haviam reunido lhe consultaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? Ele lhes afirmou: Não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu para a sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem o encobriu da vista deles. E aconteceu que, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes comunicaram: Homens galileus, porque estáis contemplando as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo como o viste subir. Lucas registra em Atos dos Apóstolos quando Jesus foi assunto aos céus. Ele se manifestou por 40 dias aos seus discípulos, testificando da sua ressurreição, encorajando-os para continuarem o ministério, e agora então ele sobe aos céus. E 2 anjos que ali estavam testificaram: Olha, vocês estão vendo como ele subiu. Da mesma maneira como ele subiu, ele retornará um dia. O que os discípulos estavam preocupados? Qual era a preocupação dos discípulos? É sobre a restauração do reino. Jesus falou muito sobre o reino de Deus, o reino dos céus, e os discípulos não tiveram uma compreensão exata. A preocupação era com o reino terreno, com o restabelecimento do trono de Davi. Mas Jesus falava de um reino muito superior. O meu reino não é deste mundo. E então, agora uma vez mais, Jesus falando com eles, explicou: Olha, não compete a vocês saber as datas ou épocas em que o reino será estabelecido. A vocês compete uma coisa: serem testemunhas daquilo que vocês viveram comigo, daquilo que vocês presenciaram, do evangelho que eu anunciei. E Jesus dá o roteiro. Eles devem Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra.
Aqueles homens tinham uma grande responsabilidade: testificar de Jesus, anunciar aquilo que Jesus ensinou, mostrar com suas vidas. E é interessante que o termo usado, sereis minhas testemunhas, é o mesmo termo usado para mártir. Então, a ideia é que eles deveriam testemunhar, mesmo que isso lhes custasse a vida. E foi o que aconteceu. Os cristãos foram perseguidos, foram martirizados, mas continuaram testificando que Jesus Cristo é o Senhor e que realizou a obra redentora, e que um dia vai voltar para levar todos os remidos, regenerados, lavados pelo sangue do Cordeiro, para estar com ele para sempre. Quando Paulo trata do assunto, quando alguns irmãos estavam preocupados, que Jesus estava demorando, não é? E então ele descreve, dizendo, olha, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos transformados e habitaremos para sempre com ele. Mas há um tempo em que os cristãos precisam ser testemunhas, testificarem, comunicarem que Jesus Cristo é Senhor, o ressurreto dentre os mortos. E para dinamizar esse testemunho, ele prometeu, eu enviarei o Espírito Santo. A força que nos move, que nos dinamiza, a força que vem do alto e que nos sustenta, que nos orienta, que nos convence do pecado, da justiça. O Espírito Santo agindo em nós, nos impulsionando a testificar de nosso Senhor Jesus Cristo. Um desafio para os cristãos. O reino de Deus excede, transcende as coisas materiais. Há uma teologia pregada hoje que associa muito o reino de Deus com bênçãos materiais, e há um verdadeiro comércio da fé. Mas não é isso. O reino de Deus está acima de todas essas coisas. E somos movidos pelo Espírito Santo para testemunhar, para manifestar o amor de Deus com todas as pessoas com quem convivemos. Um grande desafio. Ser testemunha, testificar do amor de Deus até os confins da terra. Que Deus nos capacite, que Deus nos dê ousadia para sermos verdadeiras testemunhas daquilo que Cristo fez, daquilo que Cristo faz, daquilo que Ele vai continuar fazendo, transformando vidas, impulsionando vidas através do Espírito Santo, para viverem para o reino de Deus. As coisas terrenas são passageiras, mas o reino de Deus transcende, vai além, vai para a eternidade. Que sejamos mensageiros do amor de Deus, testificando e aguardando com ansiedade a sua volta, para então estarmos com Ele para sempre, não no reino terreno, mas no reino celestial. Amém. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for quem
só nele há poder para que o mundo creia em Deus. Até que ele venha, até que ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que nos faz continuar. Obrigada, Senhor, por mais esses momentos de aprendizado e de edificação para a nossa vida. Que possamos ter em mente a verdade de que não precisamos entender os teus planos, e sim confiar e obedecer ao seu chamado. Assim como nós ouvimos na tua palavra, o tempo pertence a ti, mas a missão de propagar o Evangelho é nossa. E a tua palavra também nos afirma de que não estamos sozinhos, que tu estará conosco até a confirmação dos séculos. Segue conosco e nos abençoa no decorrer desse dia, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe e guarde a todos.